Salve, meus queridos e amados irmãos, na paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Um abraço para cada um dos meus irmãos, meus amigos. Pedindo a Deus que nos abençoe, nos dê uma boa noite de repouso. Mais uma terça-feira na presença do Pai. Alegre com o Senhor, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Passamos por luta, mas é necessário. Senão não podemos dizer que somos vencedores. Deus está abrindo portas, Deus está derrubando muralhas, Deus está preparando o melhor para nós e já tem preparado. Que nós venhamos tomar posse, obedecer, amar, seguir, andar nos mandamentos do Senhor, procurar mais agradar as pessoas, agradar mais a Deus que as pessoas. Nós agradamos as pessoas, nós também estamos agradando a Deus. Não digo, irmão, agradar nas coisas erradas, mas nas coisas certas. Tudo está na palavra, irmão. Tudo são palavras do Senhor. Mandamentos que Deus nos deu, lição que Deus nos dá no dia a dia de nossa vida. As lutas também são lição, irmão. É necessário nós passarmos por ela. Nossa luta, ela vai servir de experiência para amanhã, quando a pessoa estiver passando pelo mesmo processo que nós venhamos saber a consolar essas pessoas, dar força. O amor de Deus para conosco é muito grande, irmão. A gente às vezes pensa que nosso Deus é tão pequeno, né? Aliás, tem pessoas que nem lembram de Deus na hora das tribulações. Mas Ele é tão grande, Ele é tão amoroso para conosco. Ele tem nos abençoado tanto. Estamos aí, irmão. Mais um dia vencido. Estamos chegando aí já na noite, já é noite, 18 horas e 10 minutos. Vamos para mais um vídeo na presença de Deus. Os inscritos do YouTube hoje chegou a 169. Mais um se inscreveu, que Deus abençoe. A vocês todos que têm me acompanhado, têm compartilhado, têm enviado suas mensagens. Pessoas novas têm enviado mensagens. Só que tem alguns que desapareceram, não voltaram mais. É o caso da irmã Irailde, no tempo desse ela deu problema, ela arrumou, sumiu de novo. A irmã, quantos irmãos sumiu, né? A irmã Liliane, ela também não está deixando mais mensagem, muito pouco. Ontem eu consegui enviar a mensagem para ela, que está tudo bem. Tem muitos irmãos que não tá aí, irmão Heleno sumiu. Esse aí nem entrando, Mabel, enviando mensagem, não está aceitando, não está, alguma coisa está acontecendo com eles, eu não sei. Eu fico feliz que ainda tem vocês. Pessoas estão entrando, novas pessoas. Eu agradeço muito a Deus por vocês, pela vida que Deus nos deu. Vamos orar, irmão, agradecer ao Senhor. Vamos pedir perdão. É o dever nosso todos os dias. Senhor, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela tua presença, obrigado pela família, pelo alimento. Hoje, Pai, mais uma terça-feira, Pai, na presença do Senhor. Pai, que o Senhor venha falar, Pai. Que nós venhamos aprender a falar do teu amor para conosco, Pai. Pai, que o Senhor venha usar as palavras, não sejam minhas, mas sejam do Senhor. Abençoe esse povo, Pai, que tem me acompanhado. Pai, eu peço ao Senhor nessa hora perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. Eu sei que eu sou um pecador, sou falho, mas estou aqui mais uma vez na tua presença, Pai. Pedindo ao Senhor que me perdoe, Pai. Confiado não em mim, porque eu não tenho força. Eu não sou nada, mas confiado no teu amor, na tua misericórdia, Pai. Fala conosco, Pai, hoje no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Não sei o que eu quero ouvir, nem o que eu quero falar, mas que o teu Espírito tenha falado através do teu servo. Conta aqui, Pai, nessa hora. Faça-se a tua vontade, Pai, seja para exaltação, seja para edificação, seja para consolo.
Que tudo seja para a glória do santo nome. Amém. Irmãos, no Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Lucas, no capítulo 9, fala assim. São diversas mensagens. Vou procurar reduzir o mais que eu puder, para ver se eu encaixo todas elas. São versículos separados. Aqui diz, no versículo 1 até o 9, fala assim, a missão dos 12, mostrando para nós que Jesus Cristo, quando andou aqui na terra, quando se fez homem, habitou no meio de nós, sendo Deus, ele escolheu 12 discípulos e deu missão a todos eles. O que está escrito para nós, nosso entendimento hoje, que todos nós que estamos nessa terra temos uma missão a cumprir. Tem algo a fazer para o Senhor. Deus deu missão a todos nós que estamos aqui. Não foi só os 12 discípulos, não foi só os líderes da igreja, mas todos nós que estamos respirando. Deus nos deu uma missão. A você que está disposto, que se colocou na disposição para levar a palavra do Senhor, na dispensação, para levar a palavra do Senhor, Deus também deu uma missão para vocês. A palavra do Senhor fala que aqui muito foi dado, muito é cobrado. Essa para você que é líder de igreja, que é um obreiro, você que tem os ensinamentos do Senhor, essa missão ela é mais pesada. É correr atrás das ovelhas, é curar, é orar, é vigiar, é repreender laços. Mas Deus põe o jugo, não põe o jugo pesado em nós. Ele faz para nós tomarmos o jugo dele, que é leve e suave. O fardo dele não tem peso. Ele não põe nada que nós não podemos sustentar em nós. Diz assim a missão dos 12. E convocando seus 12 discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios e para curar a enfermidade. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. E disse, não leveis convosco para o caminho nem bordões, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. Aqui Jesus mostrando que como ele trabalhou no deserto, na vida do povo de Israel, ele está mandando, mandando que nós não nos preparamos, não carregar muito dinheiro, não levar 2 túnicas, não levar. Ele enviou 12 para curar, expulsar demônios, para libertar as pessoas que estavam cativas na mão do adversário. Essa missão é nos dada hoje. Ele nos deu poder e toda autoridade sobre o reino, os reinos das trevas, através da oração, do jejum. Essa autoridade foi dada a nós hoje. Mas muitos têm abandonado a sua missão. E nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo e vai nos ser dado um galardão. Não é qual o galardão que nós queremos. E nós vemos desses 12 discípulos, Jesus enviou um que ele sabia que era traidor, mas ele deu a mesma autoridade para Judas. Judas fez milagre, orou, expulsou demônio. Ele fez tudo que Jesus mandou. Mas ele traiu Jesus. Hoje na terra, sobre essa terra está a mesma coisa. Tem muitos fazendo milagre, mas estão traindo Jesus. Está vendendo o seu dom, está vendendo oração, está vendendo louvor, está vendendo pregação. Estamos traindo Jesus. Do versículo 7 até o 9, Herodes o tetrarca e João Batista. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque dizia alguns que João ressuscitado dos mortos. Outros falavam que era Elias, outros um dos profetas antigos. Mas Herodes temendo, porque ele mandou cortar o pescoço, degolar João, o Cássio. Ele pensou no seu coração, foi João que eu mandei degolar. Ele voltou para me atormentar. Irmão, mas a Bíblia nos fala que quem partiu, ele não volta, ele dorme. Os espíritos imundos, eles voltam, eles estão aí para nos atormentar.
palavra do Senhor fala que se transfigura até em anjo de luz para fazer milagres, para enganar a gente. Então o tetrarca Herodes, com medo, porque ele mandou matar Jesus, mandou matar João, ele pensava que João estava ali fazendo aqueles milagres, aqueles prodígios, mas ele estava cego, porque João, ele veio preparar o caminho de Jesus. João veio antes de Jesus, preparando o caminho dele. João batizou Jesus. Quando João partiu, Jesus ficou fazendo a obra no lugar dele. Não que Jesus, porque o caminho já estava preparado. Muitos de nós hoje ainda temos esse engano, né? Andamos enganados quanto a isso. João é a luz que brilha nas trevas. João é o que veio preparar o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do versículo 10 até o 17, a primeira multiplicação dos pães e peixes. Regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, seguiu, e eles receberam e falavam do reino de Deus, e saravam os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele os 12 discípulos, disseram-lhe: despede a multidão, porque indo nos campos, aldeias ao redor, e agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Jesus, muitos enganam hoje, ou falam enganadamente, que Jesus alimentou a multidão, querendo alimentar as pessoas nos templos, nas casas, mas aqui é necessário a gente fazer isso. Temos que fazer, alimentar as pessoas. Principalmente com a palavra. Jesus falava, pregava do reino, falava porque ele veio. E a multidão seguia. Ficou tarde, os discípulos mandou que despedisse a multidão, porque não tinham o que comer. Jesus mostrando o poder de Deus, que o homem está cego até o dia de hoje. O que Deus fez no deserto, alimentando 40 anos aquela nação de Israel. Deus multiplicando, Jesus mostrando que ainda Deus faz as mesmas coisas, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem eternamente. Então Jesus manda apresentar aqueles 5.000 homens e fala o que tem? 5 pães e 2 peixes. Manda sentar na relva de 50 em 50. Jesus dá graça na presença de Deus. E aqueles pães e peixes se multiplicou. Deu para saciar aquela multidão de 5.000 homens, mulheres, talvez crianças, né? A Bíblia aqui não fala, mas o outro evangelho fala. Ainda sobrou, falando, mostrando para nós que Deus tem fartura. Mostrando para nós que nós pedimos pouco, nós não conhecemos o tamanho do nosso Deus, o tamanho do poder dele. Mostrando para nós que assim como ele multiplicou no deserto, como Jesus multiplicou para a multidão, ele tem poder para multiplicar na minha e na tua família, no meu lar e no teu lar. Deus tem abençoado celeiros, nós sabemos disso. Então, Jesus aqui mostrando que Deus continua fazendo milagres, que Deus continua alimentando as vidas no dia de hoje. Mas Deus deixou um decreto, Jesus também deixou decreto, que nós, verdadeiro cristianismo, é socorrer os órfãos, viúvas, os necessitados, mas hoje muitas igrejas não fazem isso. Muitas igrejas, muitos servos do Senhor, ele vira as costas para os necessitados. Deus tem dado muita abastança para nós e muitas vezes nós não queremos ajudar as pessoas necessitadas. Jesus está multiplicando aqui, mostrando aqui na multiplicação dos pães. De acordo com o que a gente ajuda, com o que a gente dá, ele multiplica na nossa vida, principalmente na vida espiritual. Deus é multiplicador. Jesus é multiplicador. Se você tem pouco, pode dar,
que Deus vai multiplicar na sua vida. Do versículo 18 ao 22, a confissão de Pedro. E Jesus prediz a sua morte. E aconteceu que, estando ele orando, em particular, estava com ele o discípulo e perguntou, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? Respondendo eles, disseram: João Batista, outro Elias, outro que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse: Vós, quem diz que eu sou? Pedro falou: O Senhor é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Aqui não foi, Jesus fala que não foi a carne nem o sangue que revelou para ele, mas Deus que revelou para ele que ele era o Cristo. Por isso, Jesus deixou toda a autoridade com Pedro. Pedro era um homem bruto, às vezes estúpido. Jesus nunca tirou a autoridade dele. Repreendia em particular, repreendia sempre, no que precisava ser repreendido. Mas foi o primeiro homem que confessou que Jesus era o Filho de Deus. Enquanto muitos falavam que era um dos profetas, que suscitou, que era João Batista, Pedro teve a ousadia, revelado pelo Espírito Santo para ele, que Jesus era o Messias, o Salvador do homem. E nessa confissão, Jesus já prediz a sua morte. Já falando que ia morrer, falou que é necessário ele se entregue aos pecadores, pelos publicanos, pelos herodianos, que era necessário ser rejeitado pelas nações. Até o dia de hoje, quantas pessoas, quantas nações rejeitam Jesus? Quantas pessoas hoje, ainda mesmo pessoas que creem, que sabem o milagre, têm rejeitado a palavra do Senhor, têm rejeitado o Salvador. Mas nós temos a certeza que Cristo, o Filho de Deus, ele está vivo intercedendo por nós. Jesus, ele morreu, mas ressuscitou. Jesus venceu a morte. E aqui essa revelação que Deus deu a Pedro, que ele era o Filho de Deus. Foi ali para dar força a todos os discípulos. Porque ele tem algum deles que estavam em dúvida quem era Jesus. Mas quando Pedro testifica que ele é o Filho de Deus, Jesus fala para ele que foi o próprio Espírito, foi o próprio Deus que revelou para ele que ele era o Filho de Deus. Jesus predisse a sua morte, as perseguições, tudo que ele ia passar nessa terra. Já estava passando, mas ele via que coisas piores iam passar por ele. Ele falou da sua crucificação, falou da sua morte, que ele ia ser rejeitado pelas nações. No dia de hoje, quantos rejeitam Jesus? Quantos têm rejeitado essa palavra que nos alimenta, essa palavra que nos dá vida? Muitos ainda estão rejeitando Jesus. Muitos ainda no dia de hoje estão crucificando Jesus. Do versículo 23 ao 31, ao 27, 23 ao 27, Jesus fala que cada um deve levar a sua cruz. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá-a. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvá-la-á. Jesus falando que nós devemos negar a nossa vida, nós próprios, e seguir Jesus, tomar a cruz. A cruz de Jesus não é pesada para nós. Ela é leve. Jesus te coloca só o que a gente dá conta de carregar. Se nós queremos salvar a nossa vida, tem que perder a vida nessa terra. Não é morrer para o mundo e levar a vida com Cristo. É esquecer as coisas do passado e ter uma vida nova. É o que Jesus fala, temos que negar a nossa cruz. Não devemos envergonhar o nome de Jesus. Porque aquele que se envergonhar o nome dele será envergonhado também naquele grande dia, vai envergonhar. Do versículo 28 até o 36, a transfiguração. Aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras tomou consigo Pedro, João e Tiago
e subiu ao monte a orar. Estando ele a orar, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Eis que estava falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Aqui, Jesus sobe ao monte para orar, e o corpo dele está glorificado, mostrando como que a aparência de Jesus vai voltar, e ele vai voltar. Transfigurado um corpo de luz, não é mais o Jesus carne, que nós conhecemos, que nós vemos falar todo dia. E ali, quando os discípulos estão orando, quando ele levanta a cabeça, tem 2 homens falando com ele, que a palavra do Senhor fala, que é Moisés e Elias, falando com Jesus qual seria a morte dele, como seria o tempo de aflição dele aqui, como ele ia ser glorificado. Ali fortalecendo Jesus para a luta que ele ia passar, porque estava esperando ele. Quando os discípulos viram, falou, Pedro, ousado, falou, bom que nós estamos aqui fazendo 3 tandas, tendo uma para você, uma para Elias e uma para Moisés. Aqui, muitas vezes, eu meditando nessa palavra, eu penso tanto que Deus é fiel. Ele tirou Moisés para levar a terra prometida, o povo dele. Moisés não entrou na terra prometida. A gente sabe que ele morreu antes do Jordão, antes de passar o Jordão. Agora, Deus cumprindo, dando honra a Moisés, ele com o corpo transfigurado, ele pisa na terra prometida junto com o mestre e junto com Elias, que também foi arrebatado. Elias, um profeta de Deus. O que Deus tem prometido para você vai se cumprir, irmão. Não se esqueça que Deus é Deus de promessa e Deus que cumpre suas promessas. Do versículo 37 ao 45, a cura de um jovem lunático. E aconteceu no dia seguinte, descendo ele do monte, lhe subiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo, Mestre, peço que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que um espírito toma e de repente clama e o despedaça até espumar e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei a teus discípulos que expulsassem, mas não puderam. Aqui nós mostramos, a palavra mostrou que o discípulo ainda não estava preparado para tudo. Jesus já tinha dado autoridade a ele, mas ele ainda estava pego que o Jesus estava com ele, que ele podia fazer. Eles ainda não estavam se preparando, não estavam santificando como convinha. Jesus toma aquele jovem e chama a atenção do discípulo. Até quando eu vou estar convosco? Geração perversa. Quer dizer que ele ainda estava com o coração cheio de perversidade, pega as coisas da terra. Jesus expulsa o demônio. Jesus fala, nos ensinando no dia de hoje, que essa casta de demônio, ela não é espírito só com oração, mas é necessário oração e jejum. Se a gente não ora, se a gente não jejua, nós não temos a autoridade que Jesus nos deu. Vou falar nisso, eu ando jejuando muito pouco. Mano. Tem vezes que eu não vigio, e quando minha esposa traz o café, eu esqueço de avisar para ela, eu já, ali de qualquer maneira, entrego o jejum. Não quer dizer que o jejum não vale. É Deus que sabe. Então, se você quer expulsar demônios, se você quiser fazer as maravilhas que Jesus te ensinou, te mandou, ore, jejum, busque. Procure santificar cada dia mais. Deus fala que nós devemos santificar porque Ele é Deus, Ele é santo. O maior no reino dos céus, do versículo 46. Já chegou? Não. Já pedi, viu? É o 48. Que suscitou entre eles um discurso sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração dele, tomou uma criança e pô-la junto a si, e disse, qualquer que receber essa criança em meu nome, recebe-me a mim. Qualquer que me recebe, a mim recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor será. Esse é o maior. Esse é grande.
É esse que Deus escolheu para ser quem quiser ser o menor. Jesus nos ensina que quem se humilha será exaltado, mostrando aqui nesses versículos que o maior é aquele que se humilhar, quem se fizer uma criança, quem não tem ódio, quem não tem... Mas é muito difícil no dia de hoje, quem não tem rancor. Porque muitas vezes nós conseguimos colocar uma pedra no nosso coração, não conseguimos liberar o perdão, não conseguimos ter o amor de Cristo. Mas se nós quisermos ser o maior, nessa terra temos que nos humilhar. Temos que procurar ser o melhor, servir, e não procurar ser servido, mas servir. Porque Jesus nos chamou para servir, não para ser servido. Porque Ele, sendo Rei, sendo Deus e Senhor, Ele veio para servir a nós, os seus discípulos. E Ele serviu. Então que nós devemos querer sempre o menor. Sempre procurar nos humilhar, para que, não no interesse que Deus venha nos exaltar, porque estamos errados e tivesse interesse. É sem olhar o que vai acontecer, o que vai ser, mas crer nas promessas do Senhor. Que Ele não esquece de nós em momento algum. Que Ele está olhando tudo. Que nós estamos fazendo a coisa por amor e não por interesse de ser o maior. Que não é contra nós, é por nós. No versículo 49 a 50. E respondendo João, disse: Mestre, vimos que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. Jesus lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Aqui tinha um homem que não seguia Jesus. Ele andava sozinho, mas ele buscou a autoridade de Deus. E ele expulsava os demônios, curava. Mas ele não seguia Jesus. Mas ele também não falava de Jesus. Ele não falava, mas ele seguia as ordens do Senhor. Os mandamentos de Moisés, ele seguia tudo da palavra. Os ensinamentos dos profetas. Ensinamento que Deus deixou através de Moisés. E João, na ousadia, foi lá e proibiu ele. Jesus falou que não. Se ele não estava falando mal de Jesus, não estava perseguindo Jesus, ele era com ele. Se você conhece uma pessoa que está orando, que está fazendo milagre, prodígio, está fazendo bem, não repreenda, porque ele está fazendo. Ele não está falando mal de Deus, está praticando a obra de Deus. Então nós não temos autoridade para repreender ninguém que faz o bem, somente aqueles que fazem o mal. Assim Jesus nos ensina. Quem não é com nós é contra nós, mas que aquele é conosco não é contra nós. Então, vamos aceitar tudo que vem a Senhor Jesus, sem julgar a aparência, sem julgar nada, porque quem julga é Deus. O samaritano não recebe Jesus. Versículo 54 ao 56. E aconteceu que, completando-se os dias para a Assunção, manifestou o firme propósito de Jerusalém e mandou mensageiro diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia samaritana, e eles não aceitaram, porque eles eram de vestir como judeus, e os samaritanos não se davam com os judeus. Então eles se rejeitaram Jesus. João, na autoridade, sem saber o que fazer, João e Tiago, perguntou a Jesus: quer que nós fazemos como Elias, que manda descer fogo do céu e destruir esse povo? Jesus nos ensina que ele veio para dar vida, ele não veio para destruir o mundo, mas para dar vida às multidões. Acerca dos que seguem Jesus. Aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse o Senhor: seguir-te. Aqui a pessoa quer seguir Jesus. Não devemos se preocupar onde dormir, onde alimentar. Não nos devemos preocupar com nada nessa terra, porque Deus provê tudo. Jesus está no controle de tudo. Jesus falou que ele não tem onde reclinar a cabeça. Ele falou que as árvores têm seus covios, mas as árvores têm seu ninho, a pouso tem seu covil, mas ele não tinha onde reclinar a cabeça. Mostrando para nós que ele veio a esse mundo para dar essa vida. Ele não tinha parada certa, não tinha lugar certo.
Mas onde tivesse necessidade dele estava, mostrando para nós que nós queremos fazer ao Senhor. Devemos seguir Jesus. Não devemos preocupar com as coisas desse mundo. Que mais o Espírito Santo fala mais no nosso coração. Terminou, irmão? Fica na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Estarei orando logo depois, sem o vídeo, mas estarei apresentando cada um de vocês. Paz do Senhor.